Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso 11º encontro aqui no nosso Projeto Esther. E hoje eu tenho aqui a grata satisfação de ter aqui no nosso encontro de hoje o Dr. Omar. É um dos nossos idealizadores aqui do projeto e é uma alegria poder ouvi-lo sobre a publicação, finalmente a publicação do seu livro aqui, né? Tava me enrolando, mas deu certo, irmãos. É difícil, né, a gente conseguir trazer um mestre aqui para falar, mas deu certo. Paz, mestre, tudo bem? Paz, David, paz, queridos e queridas telespectadores. É uma alegria, um prazer poder estar outra vez com vocês, né, partilhando de momento de partilha de conhecimento e saber, e desta vez com a grata satisfação de poder dialogar um pouco sobre a publicação deste livro, que na verdade é a nossa dissertação de mestrado, né, do curso em Ciências da Religião. Que legal, mestre. Então, espero que nós possamos aí a contento, né, não falar apenas do livro, mas do conteúdo, que é uma análise acadêmica, mas também teológica. Muito bom. Bom, antes de passar aqui a jogada pro Dr. Omar falar, quero falar sobre a formação do pastor, né? O pastor Omar, ele tem a sua formação em gestão em recursos humanos. Ele é bacharel em teologia, né, pelo STB-NET, né, com validação também na Metodista, é isso, né, mestre? Isso. E mestrado e doutorado pela UMESP. Atualmente ingressou no pós-doutorado pela PUC. Ele também é coordenador e professor da extensão teológica aqui da FAESP, na cidade de Bugaçu, na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para o curso básico em teologia, e também é professor conteudista da FABAD. Também é gerente e editor da revista Ribla, revista de interpretação latino-americana. E também, né, os irmãos podem depois contatar o pastor Omar, palestras e pregações. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aí os contatos. E eu já quero passar a bola para o pastor Omar. Tenho muito a aprender hoje aqui. E fica aí à vontade, mestre. Bem, obrigado, David. Imagina. Vamos primeiro fazer aqui, vamos dizer, o merchandising, né, do livro. Bem, o livro ele sofreu uma pequena mudança, mas assim, talvez de ordem, tá, no título, né? Então, Os Muros de Jerusalém, conflitos religiosos, étnicos e sociais na reconstrução de Neemias. E o livro, ele não visa, ou não tem como, podemos dizer assim, uma prioridade, questionar elementos teológicos ou desaprovar o que já foi construído. Não, não, não. O livro, ele tem como fundamento o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, de Neemias, considerado por muitos estudiosos, exegetas, biblistas, né, teólogos, teólogas, como o cerne do livro de Neemias. E ele nos possibilitou observar e enxergar algumas coisas que, de uma forma ligeira, muitas vezes nosso ciclo em âmbito cristão, passa um pouco desapercebido. Né? Então, dizendo isso, o livro ele tem uma perspectiva, ou ele tem como cerne uma análise exegética, e aí a gente faz algumas construções a partir de uma análise histórica, tá? Do contexto, inclusive de Neemias. Tá. A gente também faz uma análise hermenêutica, porque está junto da exegese, né? Considerando também uns elementos sociais de tradições religiosas, teológicas, antropológicas e favorecidos ou justificados no sentido dos achados também arqueológicos. Então temos a arqueologia e entre outras ciências afins que vão facilitar o entendimento daquilo que nós propomos nesse livro. David, enfatizando aqui, portanto, dizendo, né, que este livro ele é a publicação da minha dissertação de mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, né? Em 2016, 2018 concluí, ingressei direto no doutorado. Bem, então ele está dividido ou está organizado em 3 capítulos, tá? E para você que é leitor, que se possivelmente quiser adquirir, você vai entender que o capítulo 2 desse livro é o
o cerne, é onde eu faço uma análise, portanto, exegética de fato do próprio texto do livro, tá bom? Uhum. Então, como é que a gente organizou primeiro? Para a gente entender o pano de fundo histórico, político, econômico, religioso, de tradições do livro de Neemias, a gente precisou fazer um recorte panorâmico histórico, desde a derrocada do reino do sul, o reino de Judá, ou de Israel do sul, né, para os babilônios, em 586. Entender como que funcionava, ou como que funcionava na época, né, o Império Persa. Tá. Então o livro já vai abordar como que o Império estava organizado, né, e aí a gente já questiona algumas coisas. Eu vou falar já do livro, do que o livro questiona, tá? Então, claro, o livro ele é uma análise acadêmica teológica, tá? Entretanto, não é pretensão destruir essa análise bíblica, não. Mas é a gente questionar muitas vezes as chamadas interpretações consolidadas absolutistas, Uhum. né? Dizendo que, olha, se tiver uma outra maneira de enxergar isso, vamos dizer assim, seja anátema, né? Ou seja ignorado, e não é verdade, tá? E por quê? E agora eu me sinto obrigado a justificar aos nossos internautas, nossos telespectadores, como que esse trabalho surge, né? Uhum. E foi interessante que quando eu me propus a ingressar no mestrado, eu não tinha intenção de trabalhar no mundo bíblico. Eu fui para uma outra linha, que seria Sociedade e Cultura Sociedade e Cultura, melhor dizendo. Mas, naquele momento, fiz todo o processo e não consegui a contemplação do ingresso, né? Aí depois, com a análise do meu orientador, o professor José Ademar Keffer, ele olhou o meu trabalho e me perguntou se eu gostaria, ou se eu estava disposto ainda em ingressar. Eu falei que sim. E aí foi quando tem a migração para a área de mundo bíblico, né, do mundo bíblico. E nesse momento, o Brasil está atravessando um momento bem tênue, assim, bem crítico da sua história recente, que era aqueles escândalos, né, de corrupção, e o trabalho da Lava Jato. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de certo ou errado, estou falando que foi nesse momento, né? E eu já tinha tido um contato com leituras de livros como do Ciro Babel, Um Líder Eficaz, do Comentário Bíblico de Fernando Dias Lopes, também do Exílio e Restauração, um livro em inglês, sobre o livro de Neemias. E tinha tido algumas leituras do Paul Freston também, um americano radicado no Brasil. E me chamou a atenção, querendo, dentro das minhas perspectivas, também vontade de denúncia, propor uma solução. Né? Porque eu compreendo que a gente, como ser humano, estudioso, cristão principalmente, a gente não pode só ficar no plano do diagnóstico. Né? Vou diagnosticar e não propor uma solução e nem se propor a ser o agente dessa solução. E eu fui fazer essa leitura. E aí me deparei com o capítulo 2, de 1 a 10 de Neemias, e fui com uma outra mentalidade e tal. Quando eu vou para a exegese, e aqui já fica para os nossos ouvintes, né? Por isso que é uma leitura acadêmica. A exegese é uma leitura acadêmica. Sim. A gente vê, olha, irmãos, aqui fazer uma exegese, não dá para fazer exegese, e isso qualquer estudioso que se interessa pela literatura bíblica, não se faz exegese sem o mínimo conhecimento das línguas em que o texto bíblico foi escrito. Isso é, você tem que conhecer o mínimo de grego, o mínimo de hebraico e de aramaico. Não tem como, né? E aí foi quando eu fui para o texto fazer toda essa análise, né, que a gente chama para fazer uma boa exegese. E aqui já vai uma dica, né? No livro também tem uma espécie não de passo a passo engessado, mas é um passo a passo que te possibilita fazer uma boa exegese de um texto. Porque eu faço a exegese do texto no livro, do capítulo 2, versículo 1 a 10. Então, tem a tradução lá do texto, tem a disposição do texto em hebraico, depois uma espécie de interlinear, né, uma possível tradução no português, depois uma tradução do termo literal, como a gente traduz, né? E depois nós vamos fazendo aí já o dissecamento do texto, ou seja, vamos extraindo do texto algumas coisas que é possível. Tá?
Então, diante disso, a gente pode fazer alguma descoberta que você vai encontrar nesse livro, que vai ajudar a compreender, principalmente, o contexto de Neemias, né? Então, por exemplo, né, não se assuste quando você chegar lá e ver que aquela ideia de que Neemias está triste, né, e o rei nota a sua tristeza, na verdade não é tristeza. É uma outra coisa que está em xeque no texto. Olha que né? interessante. Então, a gente começa também avaliando e questionando algumas posições já dadas como consolidadas. Uhum. Por exemplo, quando a gente lê o texto bíblico, a gente lendo o livro de Neemias, de Esdras, esse chamado livros pós-exílio, que também é anacrônico o termo, né? E aí entenda por anacronismo aqui, porque com os persas você não tem uma libertação. Você deixa de ser escravo na terra estranha e no estrangeiro, né? Uhum. Para ser escravo na sua própria terra. Uhum. E isso vai explicar em tese o conflito de Neemias com alguns poderosos e governadores de regiões vizinhas. Por quê? Tudo indica que havia uma coligação de um plano alternativo de libertação ou de liberdade, ou seja, de não aceitar mais a imposição de governo estrangeiro. Uhum. Já havia uma coligação para lutar contra isso. E quando Neemias vem a Jerusalém, e aqui já fica um spoiler sobre Neemias. Neemias é um judaíta do exílio. Neemias nunca esteve em Judá. Olha aí. Antes de ser governador. E aqui a gente pensa o seguinte, olha que coisa interessante que o livro vai abordar. Além de descrever características como, por exemplo, o livro de Neemias na Septuaginta e ele está disposto como só rolo. Então quem fez isso foram estudiosos, Septuaginta mais para frente, né, Orígenes, se não falha a memória. Então eles que fazem essa separação, mas nos rolos que nós temos as cópias, eles são contados como um só livro. Tanto é que a gente vai discutir também questões, por exemplo, de escrita. E aqui eu sempre faço questão de fazer essa divisão de escrita e autor. Tá. Se a gente trabalha como cristão, né, a gente também defende aquela ideia que a Bíblia é a palavra de Deus, que a sim. Bíblia é infalível e tal, inerrante. Para você defender isso, a Bíblia não pode ter autores. Beleza, correto. Ela tem um autor só, Espírito Santo de Deus. O que ela pode ter são escritores, pessoas que Perfeito. registram. Isso aí. Mas nesse registro também, nós temos que entender que quem registra, ele está registrando algo a partir da sua perspectiva e a partir da perspectiva dos seus primeiros destinatários. Uhum. Então, olha, ele não tem por obrigação, e nem é obrigação dele, escrever todos os detalhes, mas ele escreve a partir do ponto de vista que a comunidade vai entender o atual momento. Claro. Né? Então, quando a gente lê o livro de Esdras, Neemias, Crônicas, que também são chamados livros pós-exílio, Crônicas, embora ele tenha uma semelhança quase assim, na sua totalidade, né, com os livros de 1º e 2º Reis, ele não é escrito lá. Ele é um escrito, possivelmente, do século II, né, antes de Cristo. Então, além dessa questão do Neemias, ele não ser um judaíta, que vem para ajudar, ele vem com um projeto do império. Ele vem com um projeto dos dominantes. E é interessante porque dentro da política persa, nenhum governador de Judá, isso vai mudar inclusive, por exemplo, com a ascensão do Império Grego Macedônico com Alexandre. Uhum. Né? Quando você vai começar a ter agora os sátrapas, os governadores, né, nas províncias, sendo governadores de outras nações. Então veja, os persas eles adotam uma postura de te ganhar ou de te oprimir, vamos dizer assim, te dominar pela benevolência ou pela uma falsa benevolência, uma falsa piedade. Escravidão disfarçada, isso aí então, né? É mais ou menos assim. Te dando certa liberdade. Entendi. Uma liberdade, principalmente no elementos que você mais assim que o ser humano mais se interessa, religião na época, né, economia. Claro. Então vamos lá. Quando Neemias ele vem com esse projeto, e aí são duas coisas que eu quero falar, né, o projeto Neemias e a questão da leitura do redator. Tá. Ele vem com um projeto do Império, que possivelmente já não tinha o favor, ou não tinha assim, deixa eu usar o termo correto aqui, a afeição
dos dominados. Porque também o livro vai tratar disso, são pequenos spoilers, tá bom? Da importância do livro, só para mostrar como é que é importante, não é porque foi eu que escrevi, não, é que assim, muita gente escreve a partir dessa perspectiva. Então a importância que a gente tem que dar para aqueles que estudam, analisam o texto bíblico, porque isso esclarece a nossa mente, até amplia, né, assim, a verdade do texto bíblico. Neemias é contado, entre outros tantos, no Império Persa, como os judaítas que nunca estiveram em Judá, nunca estiveram em Jerusalém, mas vêm governar o povo que lá está. E aqui nós temos já duas teorias para trabalhar. A primeira pergunta é, por que o Império Persa manda judaítas, ou seja, e não manda estrangeiros para ajudar? Porque nós temos isso, gente, quando a gente fala de, por exemplo, quando você lida com a questão, David, de 64, uns chamam de regime militar, outros chamam de ditadura. O que está em tese aí é que o governo ele deixa de ser um governo popular para ser um governo militar. Certo. Não é o do povo que está lá. E isso tem uma questão ideológica e psicológica que também está no texto de Neemias. A gente não percebe. Zorobabel, Esdras, Neemias, eles são judaítas que cresceram no exílio. Cresceram no exílio. Mas eles são judaítas. Então, qual que é a ideia? Olha, o governo nunca esteve aqui, mas ele é de vocês. Ele não é um estrangeiro, entre aspas. Ele esteve lá, mas ele... Então, assim, para causar uma aceitação. Entende? Interessante. Ora, vamos ser governados por pessoas estranhas? Não. É igual a vocês. E melhor, além de ser igual a vocês, ele é alguém que vai lutar pela mesma causa, que afinal de contas é patrício. Né? Fica mais fácil a compreensão, então, esse tato da empatia, né? Então, o Império Persa trabalha com esse fator psicológico também. Uma outra coisa que o livro vai tratar é que quando a gente lê o texto bíblico e tem só o texto bíblico como fonte histórica, a gente erra. Inclusive, não só com o texto bíblico, mas e também com as outras nações. Porque o fato de, lá em Isaías, né, chamar Ciro de o Messias, Mashiach, porque o povo é autorizado a retornar e, diz passagem, a maioria fica, não vem, tá? Isso não acontece só para os judeus, israelitas judeus. Isso acontece para os samaritanos que estavam, os israelitas do norte que estavam em terra estrangeira. Acontece para os egípcios, acontece para as outras nações. Porque aqui você agora tem um novo modelo de dominação. Qual que é agora? Sendo dominado na própria terra, com um ar de bondade. E nisso você cria um outro mecanismo de dominação agora através da religião também. Perceba que a autorização não é só para retornar, mas é para reconstruir os seus templos. Os seus templos. Né? Então, junto com isso, a gente já desmonta, a gente nem precisava pensar muito em uma outra teoria, chamada teoria da terra vazia, ou mito da terra vazia, ou da terra desolada. A gente, quando vai ler o texto bíblico, a gente tem às vezes aquela sensação de que quando há o colapso, tanto no norte quanto no sul, no norte em 722 para os assírios e em 586 para os babilônicos. Norte, 722, sul, 586 e 87. De que a terra fica vazia, e aí nós temos diferenças interessantes da dominação do norte para o sul. No norte não tem destruição, né? No sul você destrói templo, destrói casas, cidades inteiras, né? Então, o livro de Lamentações, por exemplo, vai dar um retrato de como que fica a realidade após a invasão babilônica, destruição, né? E a gente acha que todo mundo foi embora. E a gente sabe que não. Correto. Né? Então, se a gente lê o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, nós vamos ver que quem é deportado, na verdade, é uma elite. É o rei, a sua corte, os oficiais, profissionais de mão de obra qualificada. São esse pessoal, porque eles queriam... se você ler o livro, por exemplo, lá de Daniel, se não falo agora, capítulo 1 ou capítulo 2, a exigência de recrutamento e seleção é assim...
É muito mais, inclusive, que os nossos dias É atuais. verdade. Né? Porque hoje a gente está nessa questão da inclusão, por exemplo, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma debilidade, Uhum. com todo respeito, claro, né? É, mobilidade reduzida é um termo que se utiliza, parece que nem, Sim. nem se utiliza mais isso hoje. Mas naquela época, você não poderia ter defeito algum, por exemplo, físico. Né? E habilidade e capacidade de aprender os costumes. Uhum. Uhum. Né? Então, é, a partir daí você sabe que a maioria, então, permanece na Terra. E aí, por isso que, além de a gente desconstruir esse pensamento de mito da Terra vazia, ele tem como complemento conflitos religiosos, étnicos e sociais na reconstrução de Neemias. E aí eu vou explicar aqui rapidamente por que eu falo que em Neemias a gente consegue enxergar essa intensificação. Veja, não é nem criação. Eu Uhum. estou dizendo, a partir do texto bíblico, que já existiam esses conflitos lá. O livro vai falar a partir dessa exegese do próprio texto. E não só isso. A sua existência foi intensificada por um projeto antagônico àqueles que haviam vislumbrado daqueles que permaneceram na terra. Quem ficou na terra? Os pobres, os mais pobres, os vulneráveis. Só que a gente tem que lembrar que eles reconstruíram isso. Agora, os que vêm da Babilônia, e eu quero aqui justificar também, eu faço essa distinção entre voltar e vir, tá? E aí eu faço a discussão seguinte: voltar e vir é quem um dia já esteve no lugar e volta para lá. Quem veio é quem nunca esteve aqui. Então, por exemplo, você é filho de nordestino, filho de pessoas que moram no sul, em outra região. Certo. Só que você nasceu agora aqui em São Paulo. Você nunca esteve lá Uhum. na terra dos seus pais. Então você não vai voltar para lá. Ah, eu vou morar agora lá na terra dos meus pais. Uhum. Ah, o David tá voltando. Não, o David não tá voltando porque ele nunca esteve lá. Certo? Agora, se os seus pais voltam, aí sim, porque eles vieram de lá para cá. Você vai. Você vai pode até morar lá. Então, eu faço essa distinção de voltar e de Legal. vir, fazendo Legal. essa construção. Então, Neemias, ele vem com muita gente. Esse pessoal que vem, ele encontra a terra habitada. Uhum. Certo? Claro. E a questão é o seguinte: como que você vai tirar esse pessoal dessa terra dizendo que agora a terra é sua? Porque quando eles vêm de lá para cá, quando eles vêm, né? Eles vêm com escritura, eles vêm dizendo: olha, foi Deus que mandou a gente voltar. Uhum. E aí, Uhum. como que quem vem foi Deus que mandou? Mas e quem fica? Quem mandou sair? É mais ou menos a ideia assim: olha, você vai constrói uma casa, leva a sua vida inteira construindo uma casa, trabalhando, tal, Uhum. reconstrói, sofre e deixa de tomar o café para almoçar, depois troca o almoço para jantar. Aí de repente, porque tudo tá pronto, muito maravilhoso, alguém chega e fala assim: olha, Deus mandou você me dar essa casa. Só que é a sua única casa. Como é que você faz isso aí? É. Que caos, né? Então você já tem um. Aliás, mesmo essa terra estando em reconstrução, produzindo alguma coisa, ela ainda estava numa situação deficitária. Uhum. Os estudos arqueológicos vai dizer que Jerusalém não era, naquela época, no sentido econômico. Político, sim, porque é uma defesa natural. Mas econômico não era tão assim almejada quanto Samaria, por exemplo, que é o lugar mais fértil, tem mais, a quantidade de terra produtiva, diferente de Jerusalém. Dito isso, esse pessoal que vem, dizendo que eles são os legítimos proprietários da terra, né? E lembre-se que destruíram tudo, Uhum. então não sobra nada na destruição, né? Você vai reconstruir para sobreviver. Tá. Depois que você começa a ganhar um fôlego, vem um projeto dizendo: olha, você tem que sair da terra porque os verdadeiros donos chegaram. E detalhe, eles vêm com apoio do governo, do império dominante. Uhum. Então você vai intensificar isso, certo? No capítulo 5, você vai ter lá uma reforma social de Neemias que ele não estava preparado para resolver. E ali mostra qual era o cenário social, de fato, em Jerusalém. Aqueles que haviam voltado anteriormente com Josué, Zorobabel, eles, além de não melhorar a condição, pioravam a condição de quem estava lá.
Porque no capítulo 5, lendo o texto bíblico, os filhos são vendidos para escravos, as filhas são para... Depois de eles venderem terra, animais, não terem mais o que fazer para pagar o imposto, porque eles tinham que pagar o imposto ao império e tinham que sobreviver. A terra já não era mais a mesma, não produzia mais como antes. Porque, lembra? Estava destruída. Você precisava reconstruir. Você precisava restaurar. Tá? Então, as mulheres, né? E aí importante, né? As mulheres, porque os maridos estavam no muro de Neemias construindo com ele, né? O muro. E também vale dizer que, para o texto bíblico, o muro existe. Para a ciência arqueológica, ainda não foi encontrado nenhum registro, a não ser a área ocidental, um muro na área ocidental, né? Que também é muito questionável hoje. Tá? Nossa. E aí, a gente pode tratar a questão dos muros como aspecto físico, como elemento de fronteira, mas de fronteira simbólica. Tá? Então, a gente pode fazer a leitura do texto a partir do simbolismo. Claro, tentando entender o que significa na prática. Então, assim, uma leitura... Nossa, interessante isso, hein? E aí você fala assim, poxa, mas como que não? Um dos lugares mais difíceis de você escavar é Jerusalém. E o tema é o conflito que não acaba, né? Tá lá até hoje. E hoje, uma parte pertence a Israel, outra parte pertence aos muçulmanos, os árabes. Então, assim, tem um conflito interno, né? Não só isso, ela foi altamente povoada. Então, como é que você vai escavar algo que está povoado? Tem que destruir, fazer desapropriação. Então, assim, a gente não pode dizer, olha, não foi encontrado, então o muro nunca existiu. Não, porque existem elementos que dizem para mim que há uma inviabilidade das expedições de tratamento para ver o que aconteceu naquela área. Tá? Certo. Então a gente hoje não consegue dizer que não aconteceu. Estou dizendo que até hoje não se conseguiu encontrar os rastros realmente de toda a construção. Entretanto, se não for a memória, Eilat Mazar, se salvo engano, né, foi encontrado um muro com alguns interstícios, ou seja, de construção fragilizada, né, de madeira, palha. Tá. E isso até endossa o texto bíblico, porque ninguém constrói um muro daquela extensão em cerca de 2 dias. Se não for com material de baixa qualidade. Sim. Tá? E é um argumento que até os inimigos, entre aspas, de Neemias usam, né? Esse muro aí, vem uma raposa encosta, vai derrubar. Então, assim, prova que, de fato, o que eles estavam questionando não era a qualidade técnica, mas a qualidade do material com que eles estavam construindo. Tá? Legal. Então, só para também o livro vai tratar um pouco sobre isso. Sobre o conflito, então, social, você tem Neemias chega e ele encontra algo que ele não estava preparado nem sabia. Ele sabia que estava em causa, ele faz uma análise geral de como que está a terra, mas ele não compreende como que aquela sociedade está vivendo. Certo. Tá? E é interessante como o texto bíblico ele foi traduzido e ele tem esse caráter moral, né? É que enquanto os homens, os meninos, eram vendidos para ser escravos de corveia, isso é, de serviços forçados, as meninas eram vendidas como escravas sexuais. Então, quando lê o texto escravos e escrava, então, percebe como que a exegese nos ajuda? Muito. E isso, para uma sociedade patriarcal, com valores, né, assim, de tradições religiosas de antepassados, que preservavam, inclusive, a natureza dos homens, das mulheres, preservando-os, isso era, assim, terrível, né? Ver suas filhas serem vendidas para ser escravas sexuais. Os filhos, né? Para ser vendido pela corveia, para você comer, ter direito a comer. Não tem mais nada. Então, Neemias tem que lidar com isso. E ele resolve lá. E aí ele resolve aparentemente bem. Porque olha bem. Como a gente tem que analisar o texto a partir... A mudança ela é boa, mas toda mudança gera desconforto. Então, o nosso papel no ato de mudar é sempre gerar o mínimo desconforto
possível, ou seja, é atenuar o desconforto que vai acontecer, porque toda mudança, embora seja boa, ela causa desconforto. Vou dar um exemplo prático aqui. Quando você muda de casa, você mudou recentemente, né? E aí quem é casado percebe aqui, ó, brincadeira, né? Quando a gente for falar assim, não tenho nada, muda pra ver, né? Percebe que tem muita coisa. Então assim, legal, vou pra minha casa, feliz da vida. Agora na hora de arrumar tudo. Não, chato. Mudança é chato demais, gente, não é verdade? É um alvoroço, de fato, né? É algo bom, mas causa um alvoroço. Você tem essa mistura de sentimento de bom, né? E de algo que desgasta, que é desconfortável. Verdade. Então, eu digo que toda mudança ela tem esse elemento, mas o nosso papel, portanto, isso em qualquer área da vida, até na hora de interpretar o texto bíblico, você vai mudar a interpretação, a partir do que você estuda, você tem que tomar muito cuidado para não cair na armadilha de querer destruir o que está construído. Né? Ou você pode lembrar o seguinte, olha, se continuar esse tipo de construção, vai ruir lá na frente. Então, vamos começar do zero a partir daquilo que já está consolidado. Certo. Então, nós temos um conflito aí social intensificado, tá? Detalhe, os homens que trabalhavam para manter suas famílias, eles agora deixam suas famílias a mercê para ir ajudar Neemias a construir o muro. Então, o provedor da casa agora, não tem. Eles estão lá. E aí nós temos um conflito de questões agora religiosas. O livro de Neemias, Esdras e livro das Crônicas não tem uma crítica ao Império Dominante. Inclusive, tem uma incógnita para os estudiosos, por quê que não tem essa crítica? Interessante. Neemias, inclusive, eles dizem, olha, quando houve a primeira crítica, chamaram Neemias. No livro de Neemias, tem 13 capítulos, você vai entender que houve um momento que ele volta para Suzã, aí agora ele volta, chamado do rei, e depois ele regressa um tempo depois, que aí ele encontra uma disfunção religiosa, outra disfunção religiosa lá, né? Com a família dos Tobíadas, que vão, inclusive, viver até período Asmoneu, que é quando, de fato, os israelitas do sul, judaítas, eles, para alguns, no caso para mim, entendo que eles voltam a ser uma entidade independente. Para outros, dizem que é pela primeira vez que Judá é independente. Né? Então, é só com os Asmoneus, a partir de 164 até 63, 64, se fala a memória, antes de Cristo. Então, o que me chama a atenção no livro de Neemias? Se a gente lê o livro dos profetas, chamado profeta pós-exílicos, e eu vou enfatizar, tá? Esse termo é anacrônico, a gente precisa saber quando que esse termo está sendo colocado. Por exemplo, Ageu e Zacarias, eles profetizaram a reconstrução do templo. Só que é interessante, David, e você que está ambientado com o universo do mundo bíblico, que na reconstrução do templo de Jerusalém, o nome dele não são citados. Nem de Ageu e nem de Zacarias. Correto. Pode ler o livro de Esdras e pode ler o livro de Neemias. Correto. E aí você fala, mas peraí, quem mais profetizou, quem mais incentivou, né, que foi lá, olha, inclusive disse que a causa da desolação, a causa dos problemas sociais, de justiça que estava acontecendo, é porque eles haviam esquecido do templo, a casa de Deus, e estavam preocupados só com o seu bem-estar. Mas na hora que restaurado lá o santuário, o templo, para oficializar as atividades culticas, eles não são citados. E aí o capítulo 6 de Neemias vai me dizer. Tudo isso a partir do capítulo 2. Legal. Certo? Legal. Capítulo 2. Neemias fala assim, ele faz uma oração rápida, né? Ele fala, olha, Deus lembra dos profetas e da profeta Noadias. Era uma mulher. Isso me dá indícios de que Neemias, ele tinha um problema com a classe profética do seu tempo. Porque os profetas do seu tempo, eles tinham uma tradição religiosa contrária à dominação do império estrangeiro. E Neemias vem para impor e garantir a dominação do império estrangeiro. Então, é um conflito de um projeto alternativo versus um projeto imperial. Só que Neemias vem na mão, e Esdras também, uma lei
que é ao mesmo tempo a lei de Deus e ao mesmo tempo a lei do império. Eles fizeram um conflito. Uhum. Você intensifica um conflito. Então, com Neemias, nós percebemos que tem um conflito religioso. Também. Intensifica com os profetas. Pela ausência de Ageu, pela ausência de Zacarias. Né? A oração feita, o problema que os profetas estão me causando. Uhum. Certo. E um problema com os estrangeiros. Sanbalat, para muitos, e aí eu faço uma descoberta, questiono um pouco, assim, claro, eu respeito, mas eu lido pela questão daquela pessoa que você mais fala, em termos de adversário, me parece que é aquela que te mais causa problemas. Então, por exemplo, se você tem declarado alguns adversários, mas você cita um sempre quando você pode, na minha cabeça, esse um que você sempre cita é o que mais te causa, assim, preocupação. No texto bíblico de Neemias, embora a gente fez uma interpretação, né, histórica de que é samaritano e Neemias, que inclusive é a tese de meu doutorado, né, essa disfunção, esse suposto cisma entre samaritanos e judaítas já do século VIII, eu aponto para uma outra data, a partir de pesquisas e texto bíblico. A gente pode dizer que o maior inimigo, portanto, que mais provocava dor de cabeça para Neemias não era Sanbalat, era Tobias. Porque o Tobias é citado mais vezes, inclusive, do que o Sanbalat no texto de Neemias. E aí, veja, se você for ler com cuidado o livro de Neemias, ele começa citando 3 inimigos. Sanbalat, Gosen, né? E Gesem. Isso mesmo. Não, Gosen é Gesem, né? Quem fala o Sanbalat. Tem outro agora que me fugiu a memória. São 3. Depois a lista vai aumentando. São os árabes, são os edomitas, são as doditas. Percebe? A lista vai aumentando. Então, quando ele chega lá, ele tem uma coligação, encontra os mais próximos lá. Depois essa lista vai aumentando. Então olha, se eu tenho um conflito e eu vou aumentando o número de pessoas em conflito, isso é uma intensificação do que já existe lá. Correto? Então, o texto trata sobre a proposta de reconstruir Jerusalém, boa, proteger, etc. Mas junto com essa proposta, você tem uma intensificação, um conflito generalizado em diferentes níveis e ordens, social, étnica e religiosa. Né? E aí, para a gente caminhar para nossos finais, o livro, sobre o personagem Neemias, vai lidar também com a questão do fator histórico. E eu volto aqui à questão de autoria e escritor. Então, nos meus escritos e nas minhas aulas, eu nunca trato o personagem humano como autor, sempre trato como escritor. Aquele que resiste, portanto, né? Aqui a gente apresenta algumas dos problemas que sempre vai ter no livro bíblico ou no texto bíblico quando se refere a escritores e a datação. Então a gente coloca aqui algumas possíveis datações e, claro, defendemos uma, né? Defendemos no livro a historicidade de Neemias histórico existiu, né? Que também é posto em dúvida se realmente ele existiu ou não, mas as evidências internas, né, nos dizem que ele existiu. Não tratamos no livro publicado Neemias Esdras como sendo de um mesmo autor ou sendo o mesmo livro, né? O fato de você ter um rolo com um livro sequencial não quer dizer que isso é a mesma mão que escreveu ou que era um livro só, tá? Embora o contexto histórico dele seja o período persa, no mesmo livro. Legal. Então a gente mostra por que a gente defende isso aqui no livro. Dá algumas características, né, algumas estruturas do texto bíblico. Trabalhamos com algumas palavras que vão nortear a compreensão do livro de Neemias
e a sua importância para os estudos bíblicos do nosso tempo, tá? E tem uma coisa que eu até comentei contigo antes, David, que eu quero aqui passar para os nossos telespectadores quando você for ler o livro, assim que se adquiri-lo. Ó, a gente lê no texto bíblico que o rei olhou para Neemias e falou aqui para Neemias. Por que está triste? Isso Porque... não é tristeza de coração, né, e tal. Isso não é outra coisa, senão tristeza de coração, né? É isso aí. Bem, quando a gente vai fazer análise, eu vou aqui abrir, né? E o texto vai me dizer que, na verdade, não é uma pergunta preocupada com a tristeza. A pergunta do rei não é uma preocupação com Neemias. É uma preocupação consigo mesmo. Eita, esses pregadores que tá ouvindo aí já tá tudo triste, né? Né? Fazendo as aplicações práticas. Olha, o rei está te assistindo, está vendo que você tá triste. Quem já não fez isso aí? Eu já fiz isso aí. A primeira sentença é certa. O rei tá te assistindo, mas tá de olho em você. Entende? Então, olha... A preocupação é com ele mesmo. O rei tá de olho em você, rapaz. Você cuidado. Então, veja. Qual que é o problema que a gente vê lá? A palavra que o texto bíblico traduziu para tristeza, que eu quero achar aqui, Maldade? Isso, mas eu quero só encontrar a palavra aqui no hebraico, que foi traduzido para tristeza, quando na verdade a palavra ela tem uma outra tradução. Mal, maldade, né? Quer ver, ó? E tu não estás doente, não é? Não é isso, esqueci não infortúnio de coração. Nossa. Né? Eu coloquei infortúnio, mas no sentido de não é isso, não maldade, mal. Porque essa palavra, que é Ra, ela pode significar mau humor, maldade, malícia, qualidade ruim, perversidade. Na verdade é Ruá. E aí o rei olha para Neemias e fala assim: ô Neemias, você foi colocado para ser uma espécie de terrorismo, porque naquela época muitos reis eram assassinados por envenenamento, né? E segundo o próprio texto bíblico, Neemias fala: olha, eu era o copeiro do rei. E Neemias, ele possuía, e a gente vai trabalhar também essa questão, naquele tempo que essa função, copeiro do rei, representava. Legal. Né? E a gente usa o Bom Gás, o de Túnima, para trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí, a partir dessa perspectiva, nós vamos perceber que a narrativa vai discorrer que o rei, ele não nota uma tristeza. Ele nota uma espécie de conspiração. Ele fala assim: esse cara está conspirando contra mim. Olha que interessante. Prova disso, ele fez uma oração rápida para responder o rei. Quando ele responde, ele não responde à cidade. Ele fala assim: olha, como não estaria triste, rei, se a cidade, o sepulcro dos meus pais, né, está destruída, desolada, por que ele não fala Judá? O rei. Isso alguns já vão dizer porque Judá tem um histórico de rebelião. Entendi. E aí outros estudiosos vão dizer o seguinte: olha, nesse mesmo período, Judá estava sendo acusado de se opor ao rei. É por isso que o rei manda Neemias, para arrefecer esse movimento de rebelião contra o império. Claro que isso precisa de pesquisa, né, de estudo, mas... E aí o rei fala assim: olha, tá, aí ele pode perguntar: qual é o seu intento? Qual é o seu projeto? O que é que... Puxa, ou seja, a melhor coisa que você tem que saber quando alguém tem algo contra você, não é você falar, é você permitir que ele fale. Então você vai sempre perguntas abertas, né? Que ele não pode responder nem com sim nem com não. Você pergunta para ele soltar a língua. E aí fica muito claro quando, depois do projeto que Neemias fala, e para mim, a mulher, que existe um nome muito... O termo usado lá para rainha é um termo que me parece 2 ou 3 vezes aparece no texto bíblico. Ela tem uma importância fundamental na aceitação do rei e não suspeitar tanto Neemias como ele estava lá. Então a rainha ela ajuda Neemias a conseguir o seu intento. E aí, depois disso, você percebe que o rei ficou tão preocupado que ele não manda um capitão com um exército. A palavra no texto bíblico lá é no plural. Capitães de exército. Ou seja, ele manda generais
fazer a escolta de Neemias, para realmente saber se o que ele estava pedindo lá era o que ele estava de fato disposto a fazer. Rapaz, ele tava preocupado, hein? E aí, claro, Neemias tem o tato, né? Aham. E continua a narrativa de que ele de fato estava disposto a fazer o que ele fez, né? Por isso que no livro ainda vamos tratar Neemias como um vulto de um novo Moisés, né? O retorno, a vinda dos judeus para Judá significa também uma espécie de um novo êxodo. Uhum. Tá? Uhum. E você vê na figura de Neemias uma união, uma fusão de personagens como José e Moisés. Alguém que deixa, no caso de Moisés, né, alguém que deixa o conforto do palácio Uhum. para ir sofrer com os menos favorecidos. Isso entre aspas. José, aquele que usa da sua posição para ajudar o seu povo, né, para alimentar o seu povo. Então a gente faz também esse tipo de análise, que vai muito também em direção à tradição religiosa do imaginário coletivo dos próprios israelitas do sul. Tá? Tá. Que vinha sofrendo, inclusive, com um colapso teológico. Nos livros pré ou pós-exílico, você tem uma expressão que tem uma mudança, uma conotação teológica. Pela primeira vez que você vai ver lá, Daniel, Ezequiel, Esdras, Neemias, Crônicas, a expressão Deus dos céus. Uhum. Né? Capítulo 1, versículo 9, primeira vez que aparece em Neemias. Vários, Deus dos céus, Neemias. Faz aquela oração. Ao pouco Deus mais dos céus. longa. Neemias, Esdras. O que significa dizer? Na derrocada para os babilônios, você tinha uma teologia predominante que era o seguinte: quem vencesse uma guerra não era só a nação que vencia, o Deus daquela nação, os deuses daquela nação também venciam a guerra. Uhum. Aí você imagina o colapso que não foi, para quem tem essa tradição, quando Judá foi derrotado pelos babilônios, deu Marduk. Como que pode Yahvé, todo-poderoso, perder para Marduk? Uhum. Então fica aquela dúvida: quem é o verdadeiro Deus, Marduk ou Yahvé? A gente sabe, pelo texto bíblico, que é o próprio Yahvé. Não, eu que, olha... Inclusive, o próprio Deus assume essa responsabilidade. Assim, eu vou assumir essa responsabilidade de vocês questionarem a minha autenticidade, né, o meu poder. Mas eu vou ensinar vocês. Tá? Então, tem esse colapso teológico. Como que pode o verdadeiro Deus, dominador do céu e da terra, perdeu para o Deus babilônico? Quando eles voltam com uma teologia chamada o Deus dos céus. E aí, eu trabalho nesse livro também, essa perspectiva do Deus dos céus, da seguinte forma: a partir, inclusive, dessa mesma frase em outras religiões. Quando ele quer dizer isso, ele já está compreendendo uma universalidade de Deus, porque os judeus tinham Yahvé como Deus exclusivo dos israelitas. Tá? Ou eles estão dizendo o seguinte: olha, o Deus dos céus, onde houver um judeu espalhado, Deus ali está. Interessante. Né? De qualquer forma, ainda não tem esse negócio de um Deus universal. Tem um Deus universal para os judeus, ou judaítas, ou israelitas exilados ou da diáspora. Então, assim, olha, o Deus dos céus, onde houver um judeu, Deus ali está. Então, ele vem com essa teologia para cá. Agora, quem está na terra, que vê os seus opressores indo para a Babilônia, exilado, ele tem uma outra mentalidade. Ele fala assim: até que enfim, Deus deu um jeito naqueles que nos oprimiam. Então, junto com a tristeza de não ter nenhum referencial mais de monarquia, de governo, nem de religião, como os sacerdotes, os grandes sacerdotes, né? E também outros referenciais de liderança, quem fica está sofrendo, mas fala assim: olha, ao menos nós vamos reconstruir e não temos mais quem nos domine a seu bel prazer. Então eles entendiam que foi Deus o responsável em levar os seus opressores embora. Para quem vai embora e se estabelece lá na Babilônia, ganha a sua vida, porque a maioria não volta, não é que ele não quer voltar, eles não voltam de jeito nenhum depois do edito de Ciro. Lá ganharam a vida, casaram,
Fizeram a vida lá, né? Enriqueceram. Aham. Como é que ele olha para lá e fala assim, olha, Deus abandonou aquele povo. Deus nos ama. Você percebe? Tá. Cada um tem uma teologia Aham. a partir da observação do outro. Sim. E aí é um perigo, porque a gente também faz isso hoje. A gente quer justificar muito o sofrimento dos outros sem olhar, muitas vezes, para nossas ações. E aí eu, a partir dessa perspectiva, termino aqui, faço um pequeno comentário sobre que nós não devemos construir muros, mas sim pontes. A partir, não desconsiderando o muro de Neemias, porque o muro serve de fronteira, mas o muro também serve de separação, inclusive da gente do outro. O muro, a diferença racial, social, são muros que a gente cria. E quem cria somos nós. Tá? Inclusive, construindo os muros que o próprio Jesus derrubou na cruz. A gente reconstrói ele. Então, assim, esse livro, terminando aqui, passando pro David, ele tem esse aporte exegético, tá bom? Muito bom. Estruturado em 3 capítulos. Primeiro capítulo lido com a questão um pouco histórica. Segundo capítulo, uma análise exegética, né, o passo a passo, com crítica textual, análise semântica, coerência ou coesão textual, estruturação do livro, tá bom? E no final a gente faz uma espécie de aplicação a partir dos elementos do primeiro capítulo e da exegese. Então, fico feliz e agradeço ao David, agradeço a minha família, que contribuíram muito, né, para a escrita desse livro. E eu não poderia deixar, portanto, de dizer também por que eu sou grato a Deus por todas as pessoas, meu orientador, minha mãe, porque todos contribuíram de alguma forma. A igreja que eu pertenço, os pastores, de maneira direta e indireta, porque você não escreve nada a partir de si mesmo. Tem muita gente envolvida, né? Tem que valorizar isso. Com experiência, com crítica, os próprios companheiros, né? Os acadêmicos que nós tivemos contatos, uns fornecendo material, outros na sua análise crítica, nos diálogos do café. Então, todos eles foram importantes. Então, esse livro, ele é de minha autoria, tá? Esse aqui eu posso falar que eu sou autor, tá bom? Não registrador. Boa. Mas, assim, são muitas mãos que estão envolvidas, muitas pessoas. Doaram tempo, doaram coisas preciosas suas, né? O David me ajudou bastante com as questões técnicas, meus computadores, né? Meu computador, tudo uma série de coisas me ajudou muito. Então, tá aqui um bom livro para você compreender aí o contexto histórico, principalmente do período persa. Muito bacana, mestrão. Parabéns, viu? Trabalho maravilhoso. E como é que os nossos irmãos podem encontrar o livro do senhor? Hoje, atualmente, o senhor tem algum mecanismo de envio? Se o senhor quiser falar um pouquinho, inclusive deixar as redes sociais do senhor aqui na descrição desse vídeo, viu, pessoal? Vocês podem encontrar por ali, mas tem algum outro meio que os irmãos podem encontrar? Tem. Inclusive, gente, é mais barato do que uma pizza, tá bom? Olha, só um trabalho de 2 anos de compilação, né, de escrita. E aí eu quero enfatizar aqui que você vai encontrar lá no finalzinho as referências bibliográficas, e eu lhe garanto que todas elas que foram citadas foram devidamente lidas, tá? Eu não coloquei lá porque tem relação com o tema, não. Todas as que estão aqui, algumas que eu não coloquei porque eu só havia consultado algumas, né? Mas todas as referências bibliográficas foram lidas para a construção desse livro. Para você obter, são de 2 formas. Você pode fazê-lo via Pix ou via espécie, né? Agora, você que mora em outro estado, como eu faço para adquirir? Um exemplar por envio, além do valor do livro, você vai ter que arcar com a taxa de apenas R$10 para o envio de um livro. A partir de 2, a gente consegue também um valor razoável, mas precisa ver. Né? Agora, a partir de um livro, mais R$10 o valor do livro. Tá bom? Para qualquer estado e região do Brasil. Nossa, muito bom. Do Brasil, muito tá? Bom, excelente. Apenas R$10 para qualquer região e cidade do Brasil. Vou ficar aqui na descrição do livro, do nosso vídeo, o meu Instagram, o meu contato, né, do WhatsApp, para você entrar em contato comigo
e como adquirir, tá bom? Mas hoje é via Pix ou em espécie, tá bom? Bom, eu acho que foi rápido, né? Que pena que foi rápido, eu gostaria de ouvir mais. Acho que foi bastante tempo, Eu hein? adorei, passou tão rápido. Eu espero que os irmãos gostem. Se inscrevam aqui em nosso canal. Compartilhe, irmãos, esse conteúdo. Comente, deixe lá o seu comentário. Se houver dúvidas, aproveite o ensejo. Comente aí e o pastor Omar depois, com certeza, com muita alegria, vai responder todos os comentários. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, mestre Omar, novamente. O senhor quer falar alguma outra coisa? Agradecer a você, David, a você, nosso telespectador. Não deixe, né, de curtir, divulgar, É isso aí. angariar novos inscritos ao seu, ao nosso projeto Esther, Escrituras, Teologia e Reflexão. Deus abençoe em Cristo Jesus.